Ouvir a Justiça de hoje fala sobre os efeitos da pandemia nos tribunais do júri. Nós vamos abordar também os princípios que regem esse tribunal e como ele acontece. Participam do programa o juiz Ricardo Sávio de Oliveira, que é presidente do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, e o defensor público Aender Braga, que atua pela Defensoria Pública de Minas Gerais, também no 2º Tribunal do Júri da capital. E eu começo perguntando para o senhor, doutor Ricardo, os julgamentos estão acontecendo na pandemia? Muito obrigado, Igor. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de comparecer ao programa. É uma honra para mim estar aqui. Bom, em razão da pandemia, nós tivemos alguns percalços no funcionamento dos tribunais do júri. Em razão do princípio bifásico do julgamento dos processos afetos ao tribunal do júri, nós temos a fase sumária, a fase do sumário, em que os processos podem andar de forma virtual, inclusive. Audiências virtuais e o juiz trabalhar de casa, o defensor trabalhar de casa. Mas, na fase do plenário, que é a fase efetiva do julgamento, nós não encontramos soluções viáveis diante da composição do julgamento, do processo, né, do andamento processual. Nós não encontramos soluções de fazer isso virtualmente. Então, é necessário que o julgamento se dê integralmente de forma presencial. E, por esta razão, durante a pandemia, várias vezes nós tivemos interrupção no funcionamento dos tribunais, do júri. Toda vez que a pandemia atinge níveis preocupantes, a gente paralisa os tribunais do júri. E, por vezes, a gente funciona num ritmo mínimo, ou seja, aqueles processos mais importantes e prioritários, principalmente envolvendo os réus presos, a gente, quando dá para funcionar parcialmente, a gente dá uma preferência a esses processos. Só para entender melhor, doutor Ricardo, para os telespectadores também, isso quer dizer que ficou um ano sem ter julgamento, é isso ou não? Não, ficamos um longo período durante 2020, de março até outubro, nós ficamos com os julgamentos interrompidos. Fazíamos apenas o trabalho burocrático de preparação dos processos, etc. Os julgamentos ficaram suspensos. Em outubro, nós retomamos esses julgamentos, apenas dando vazão aos processos de réu preso. E prosseguimos assim até agora, nessa nova fase roxa, que nós tivemos que interromper os julgamentos novamente. Doutor Aender, como defensor público, como que o senhor vê esse novo momento, essa situação que está acontecendo em relação ao Tribunal do Júri? Os presos saem prejudicados até que ponto? Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos aí, o doutor Ricardo, a Fernanda, a você, Carlos, a oportunidade de estar aqui para poder expor e falar em nome da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Dizer também que é uma grata satisfação, uma grande honra poder participar do programa. Como o doutor Ricardo já abordou inicialmente aí, nós trabalhamos lá no 2º Tribunal do Júri, conjuntamente. E ali há duas fases, há dois momentos distintos no processo de preparação até chegar o dia do Tribunal do Júri, que é onde o doutor Ricardo trabalha como presidente, como vice-presidente. Num primeiro momento da pandemia, quando iniciou ali no mês de março do ano passado, as restrições, foram suspendidas ali as audiências e os júris, as sessões plenárias. E, com o passar do tempo, fomos adequando. As audiências começaram a ser virtual, como nós estamos fazendo aqui, e acontece até os dias de hoje. Houve, nesse momento de pior aí, ainda assim, acontece algumas audiências. Ontem a gente realizou audiências, durante a semana nós fizemos audiências. E os tribunais do júri, as sessões de tribunal do júri, essa sim, uma necessidade, ou uma necessidade mesmo da presença, do contato físico, da presença dos envolvidos ali, dos participantes, é indispensável que ela ocorra.
E com o grau de agravamento da pandemia, houve suspensão. Como o doutor Ricardo disse, em outubro começou novamente a acontecer algumas sessões plenárias de forma muito cuidadosa, espaçado na semana, para proteger aí todos ali envolvidos, os jurados principalmente, os serventuários, o juiz, aqueles que atuam ali, promotor, advogado, defensores, e também os acusados. Então, todos envolvidos ali. Há algum prejuízo para os réus com essas modificações? Em termos de demora, de tempo para acontecer o julgamento? Com certeza. A pandemia no Tribunal do Júri ela é mais acentuada, primeiro porque não há como fazer um júri virtual, muito embora aventou essa possibilidade, em alguns lugares até chegou a realizar alguma sessão virtual. Mas, veja, é uma coisa sem emoção, uma coisa que viola ali os princípios do Tribunal do Júri, que para mim seria um dos principais, que é a plenitude da defesa, aquele contato físico. Veja, quem vai julgar distante é uma situação fria. Como seria muito melhor se nós estivéssemos aqui em uma sala, no mesmo ambiente, para poder ter um contato mais caloroso, mais fervoroso ali, para nos conhecermos, para sentirmos uns aos outros. E distante é muito mais fácil fazer uma injustiça do que uma justiça, no nosso sentido. Então, o acusado ali no processo penal, no processo penal do júri, que é o nosso caso aqui, tudo acontece na sessão do júri. E fazer aquilo de longe, o sujeito lá no presídio, o defensor em outro local, o juiz, é uma coisa até uma logística difícil, porque ali tem que haver a cautela ali com a incomunicabilidade dos jurados, de testemunhas. Então, fica muito inviável acontecer uma sessão virtual. Eu, particularmente, não teria tranquilidade, serenidade para fazer uma defesa através da tela do celular ou do computador, porque eu estaria violando o direito sagrado de defesa daquela pessoa, pouco importando o resultado final do julgamento. Mas é um direito assegurado na Constituição. E, desta forma, a gente entende, a defensoria entende, a defesa entende, que sai prejudicado sim o acusado. E, por vezes, como diz o doutor Ricardo, a preferência daqueles que estão presos, e, por vezes, o primeiro prejuízo ocorre aí, o alongamento ou a permanência na prisão à espera do julgamento. E o que é o papel da defensoria nesse contexto? Olha, direcionar uma petição informando, olha, não é por causa do acusado que ele permanece preso ou que ele não é julgado, mas uma situação extraordinária. E aí a gente havia os pedidos ali para que aguarde liberdade e cabe ao juízo decidir se é o caso ou não. Mas que não há dúvida nenhuma do enorme prejuízo para o processo penal, para aquele preso, quer seja no Tribunal do Júri ou qualquer outro crime, essa situação de pandemia. Eu gostaria só de complementar aí o seguinte, é que a instituição do júri, o julgamento pelo Tribunal do Júri, é o ato dos mais solenes que tem em todo o processo de justiça, né? Ele é permeado de solenidades, de detalhes que são indispensáveis. Dentre esses, o doutor ainda abordou muito bem os princípios aí da plenitude da defesa, que não é só aquele ato de falar, até a expressão corporal conta. A expressão corporal do próprio réu sentado ao assistir a sua própria acusação, a sua própria defesa. Isso tudo, essas nuances, são eliminadas quando o processo passa para a esfera virtual. E o mais grave vem com o princípio do sigilo das votações, né? A incomunicabilidade dos jurados e das testemunhas durante o processo de julgamento, que fica muito difícil de ser garantido, né? Eu, como juiz aqui, e o jurado em outro ambiente, e lá no final eu ter que assinar um documento atestando que ele esteve incomunicável. Então, isso tudo fica fortemente prejudicado, fazendo com que, em hipótese alguma, nós façamos a defesa da existência desse tipo de julgamento virtual. É correto concluir, doutor Ricardo, que há uma ansiedade geral, vamos dizer assim, dos operadores do direito e mesmo dos réus à espera de julgamento por causa disso? Sem dúvida. Muita gente pode interpretar
que estamos aqui de férias dentro de casa, né? E não é verdade. Além de estarmos fazendo o trabalho burocrático que envolve o processo até a chegada a efetivo julgamento, nós aqui também estamos ansiosos pelo retorno do julgamento. Nosso trabalho é julgar. Nosso trabalho, meu atual, é presidir julgamento. Então, eu não me sinto tranquilo, não me sinto satisfeito e nem útil, estando em casa e o julgamento não ocorrendo. Né? Além do que, é, de fato, grave o prejuízo para aqueles que estão presos. Sobre os princípios, os senhores disseram aí da plenitude da defesa, eu pergunto para o senhor, doutor Aender, o Supremo decidiu recentemente a proibição do uso da tese da legítima defesa da honra. Como é que o senhor viu essa decisão do Supremo? O senhor acha que prejudicou a plenitude da defesa? Olha, essa questão, a decisão do Supremo, ela tem uma natureza muito mais ampla do que simplesmente dizer da vedação da legítima defesa da honra, porque isso envolve, nós estamos tratando de um crime que envolve a mulher como vítima. E, então, o que quis o Supremo com a decisão é que se utilizasse o argumento de que, por uma conduta da mulher, a defesa utilizasse desse argumento para obter uma absolvição que acontecia com mais frequência em tempos mais remotos. Hoje, eu acho que já há uma conscientização um pouco maior, e é uma tese até difícil de se expor. Você defender em plenário, eu, particularmente, nunca levei essa tese. Já há 10 anos eu estou na Defensoria Pública, quase 9, só Tribunal do Júri. Eu nunca ventilei a tese da legítima defesa da honra, porque não sinto confortável, porque não acho que seja o caminho. Mas, quando olha para os quesitos estampados lá na Constituição, os quesitos, os princípios, um deles é a plenitude da defesa. E a palavra plenitude, ela envolve muita coisa. Ela é plena, ela envolve tudo. Talvez ficasse a cargo do jurado decidir, porque o juiz, quando quesita, ele não vai perguntar para o jurado se ele absolve porque houve ali legítima defesa da honra. Ele simplesmente vai perguntar: o jurado absolve o acusado? A pergunta do juiz é simples, é só essa. O jurado absolve a pessoa do acusado? O jurado absolve o acusado? O jurado pode absolver por qualquer motivo. E quando o Supremo entrou nesse detalhe, nessa questão, ele diz que a defesa não pode, então, sustentar ali a legítima defesa da honra, quando a vítima for mulher. Então, quando ele fala que não pode fazer isso, para mim, mitiga o princípio da plenitude de defesa. Então, deixou de ser plena a defesa. Eu não estou entrando no mérito se é certo, se é correto. Eu estou dizendo que eu nunca sustentei a tese da legítima defesa da honra. Mas, para mim, choca... Mas que não deveria ser cerceada, né? Também acho que não deveria ser cerceada. Eu acho que não deveria ser cerceada. Eu, particularmente, nunca sustentei e não me sinto à vontade para sustentar. Mas, à vista do que está na Constituição, a plenitude da defesa, perfeito. Eu não acredito que deveria ser matéria de discussão pelo Supremo. Não é? Caberia à sociedade por si, que quem julga são os jurados, entender dessa forma: olha, esse argumento não serve para absolver ninguém. Esse argumento não serve para absolver quando a mulher é vítima. Porque a mulher, sim, ela tem que ter o resguardo da legislação, a proteção, a conscientização, e por aí afora vai. Eu acho que uma das maneiras que tem de se fazer isso, para mim, na minha forma de atuar, não seria levar esse tipo de tese. Eu nunca levei, nunca me vi na situação, nunca me senti confortável para isso. Mas, se quisesse, deveria poder. Com certeza. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos em instantes com o Via Justiça. Estamos de volta com o Via Justiça. Hoje nós estamos falando sobre os efeitos da pandemia nos tribunais do júri. Nossos convidados: o juiz Ricardo Sávio de Oliveira, que é o presidente do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, e o defensor público Aender Braga, que atua no 2º Tribunal do Júri da capital, pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Doutor Ricardo, pergunto ao senhor: hora que
liberar, que tiveram uma solução desse grave problema da pandemia, esses julgamentos represados, de que forma que eles vão desaguar para serem julgados? Bom, inicialmente eu gostaria de esclarecer que, com a paralisação de março do ano passado, nós não fizemos júris sequer de réus presos. Então, aquilo tudo ficou acumulando presos e soltos, né? Em um caso ou outro, os presos eram soltos, mas nem todos, né? Em outubro, quando retomamos o julgamento, eu tive o cuidado de eliminar os réus presos da pauta e concentrar a pauta só em réu preso. Com isso, eu consegui chegar agora em fevereiro com 0 réu preso, ou seja, tenho os presos que foram presos durante esse período recente. Aqueles antigos nós conseguimos consumir a todos. Mas, em pagamento a isso, o preço disso foi o represamento dos réus soltos. E aí nós temos julgamentos marcados até 2025. Né? Tivemos que ir remarcando, tirando o solto, colocando preso, e fomos para 2025. Daqui a o Tribunal de Justiça, 4 anos, para trabalhar todos os dias úteis do ano. O Tribunal de Justiça, sensível a esse problema, então criou um 4º tribunal do júri, que entrará em funcionamento temporário, enquanto houver a necessidade para desafogar a pauta do 2º tribunal, e esse 4º tribunal, então, receberá processos do 2º tribunal, dividindo, assim, a responsabilidade de consumir essa pauta num prazo mais curto, mais exíguo. O senhor conseguiu, então, só marcar para 2025, de tanto julgamento? Se entrar um processo de réu solto hoje, ele será marcado para 2025. Agora, eu estou reduzindo esse 2025, transferindo julgamentos para o 4º tribunal, que entrará em operação assim que pudermos, né? Talvez segunda-feira que vem ou semana que vem. Aí nós vamos pegando de trás para frente e julgando para o 4º tribunal, até que os 2 tribunais se encontrem. O dia que isso encontrar, nós vamos conseguir, então, consumir essa pauta com mais rapidez. Doutora Ender, antigamente só existia o 1º e o 2º tribunal. Agora foi criado há pouco tempo o 3º e o doutor Ricardo anunciando a criação do 4º. Mas sempre se falou no passado que seriam poucos tribunais por uma capital como Belo Horizonte. O que o senhor acha disso? Olha, o que o doutor Ricardo acabou de dizer deixa muito claro a necessidade, talvez não só do 3º e 4º tribunais. Porque, veja, ele está dizendo aí que processos de réus soltos marcados para 2025. Veja, quem está aguardando o julgamento, ele está esperando por justiça. Não é? Então, o processo penal em si já é uma pena. O sujeito está respondendo ali, ao longo do tempo, vários e vários anos, e ele já está, de alguma forma, penalizado. Então, há necessidade de, efetivamente, criar esses tribunais. E já havia aí o 3º, eu já participei de diversos mutirões aqui em Belo Horizonte, no 3º tribunal, em processo do 1º e do 2º tribunal. É uma vontade do Tribunal de Justiça de dar vazão a esses julgamentos. Então, a gente acredita que é uma necessidade premente aí da criação desses tribunais. Talvez não só o 3º e 4º, mas até mais tribunais. E já tivemos oportunidade também de participar de mutirões de júri pelo interior do Estado também. Então, há uma preocupação do Tribunal de Justiça com a realização dos julgamentos. E é aquilo que espera todos, né? A busca da justiça, a realização da justiça. O tribunal é sensível a essa necessidade, criou o 3º, criou agora o 4º, que entra em funcionamento, e tem certeza absoluta de que, se isso se mostrar insuficiente, um 5º será criado. Nós precisamos ainda, a cada um que é criado, colocá-lo em funcionamento. Não é uma coisa fácil, demanda um grande número de pessoas envolvidas. O Estado tem deficiência de funcionários, de juízes, de defensores, de promotores. Então, há uma dificuldade para se conseguir uma equipe para fazer funcionar um novo tribunal. Essa equipe envolve cerca de 20 pessoas,
de pessoas do Estado, né? Então, essa dificuldade existe, mas o tribunal é sensível e tem feito todos os esforços para ampliar esse quadro e dar vazão aos julgamentos. Doutor Ricardo, o terceiro tribunal foi criado quando? Só para o telespectador. O terceiro tribunal, inclusive, trabalhei lá, fui juiz-presidente lá há 3 anos e meio atrás, ele já estava em funcionamento. Depois eu saí e ele não parou as suas atividades, outro juiz foi designado para lá, e eu vim, então, para o segundo tribunal. Mas já está em funcionamento há mais de 3 anos. Doutor Aender, os jurados decidem mais pela emoção ou pela razão? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu já vi jurado decidir pela razão, já vi jurado decidir pela emoção, e essa pergunta remonta àquela que você fez no começo, da situação do júri ser realizado de forma presencial. Porque sem a presença do acusado, aquilo que o doutor Ricardo falou, sentir a pessoa do acusado, sentir, às vezes o acusado ele expressa ali um monte de emoções que aquilo incorpora a defesa dele. A expressão do acusado, às vezes, auxilia na sua defesa e, às vezes, também atrapalha na sua defesa. Então, por diversas vezes, eu já vi jurados decidir com emoção, porque ficou com pena, porque ficou com dó do acusado, porque ficou consternado com a situação que envolvia aquele fato ali, e, por vezes, também com a razão. Eu acredito que, na maioria das vezes, o júri decide com a razão, decide ali friamente com os fatos. Em um julgamento popular realizado dessa forma, eu acho que não tenho certeza, acaba a questão da decisão pela emoção. É muito frio, é muito distante isso aqui. Você não tem o contato com a pessoa do acusado, com um sentimento, com a emoção, com o que ele está sentindo, com quem ele é, com quem ele está passando, não se sente ali, talvez, a verdade do acusado no processo. Então, eu complementaria aí ainda, que não existe julgamento sem que haja o componente emoção e o componente razão ao mesmo tempo, né? É um misto. Às vezes um predomina sobre o outro, mas não há uma ordem certa. E dentro do mesmo corpo de jurados, né, que são 7, uns pendem mais para um lado e outros pendem mais para o outro. E isso tudo importa sobre a origem desse jurado, né? A raça, a classe social, o seu entendimento até político, né? Tudo, porque o ser humano é um conjunto, né, de emoções e formações. Os jurados são seres humanos, eles representam a sociedade, né? Então, eu acredito, Aender, que o componente é misto, variando um pouco para lá, um pouco para cá. Verdade, a partir daí, eu faço essa próxima pergunta para os senhores. Na ótica jurídica, o júri faz justiça sempre? Doutor Aender. Se me permite, né? Permito. Por favor. Não existe atividade humana que seja sempre alguma coisa, né? Não existe atividade humana sempre justa ou sempre injusta. A atividade humana é falível. O que se busca é o acerto na maior parte, ou na maioria, ou na totalidade das vezes, mas encontrar esse acerto na totalidade das vezes, se a atividade envolve o ser humano, isso é impossível. Então, temos casos ao longo da história de erros conhecidos e até erros graves, mas não é o que se espera e não é o que acontece usualmente, né? Pode acontecer, acontece, mas estatisticamente, atualmente, inclusive, estatisticamente, isso é irrelevante ainda. Não, eu estou de acordo com o doutor Ricardo, eu acredito que realmente é dessa forma, mas o tribunal do júri ele é a justiça mais diferente do judiciário. O tribunal do júri é a justiça de cada um, é a justiça do cidadão, é o que você acha justo naquele caso concreto. Ali é exposto uma situação que aconteceu, tanto pelo órgão de acusação, quanto pela defesa, e, ao final,
aquela pessoa que está ali com todas essas características que o doutor Ricardo disse, com emoção ou com razão, ela vai dizer o que ela acha justo naquele cenário concreto ali. Isso é interessante no tribunal do júri. Por vezes, a gente sai dali com um sentimento de que não houve justiça. Por vezes isso acontece. Mas, por vezes, a gente sai dali satisfeito que aconteceu a justiça. Mas essa é a justiça daqueles 7 que estão ali, daqueles que foram escolhidos dentre quaisquer do povo aí, dentro daqueles quesitos que a lei exige, para poder fazer essa justiça. É um julgamento interessante, é uma realização da justiça de forma interessante. É a justiça realizada pelo povo, é um exercício da democracia também pelo povo, enquanto judiciário. A gente está chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutor Ricardo, considerações do senhor. Bom, eu gostaria de novamente agradecer a oportunidade de estar aqui. Achei o tema interessantíssimo. Acho que devia ser mais explorado, porque a população merece mais informação a respeito. É um procedimento complexo, dos mais complexos do judiciário, da justiça, do sistema de justiça. Merece uma discussão mais aprofundada, mas eu gostaria de dizer que fiquei muito satisfeito com a colocação das ideias aqui. Acho que conseguimos levar para a população um pouquinho de informação que vai ajudar essa comunidade a nos compreender melhor. Doutor Ender? Eu também encerro aqui as minhas palavras aqui, agradecendo mais uma vez e dizer da minha satisfação, da minha honra de poder ter participado, e endosso aqui as palavras do doutor Ricardo, que é uma iniciativa muito interessante, principalmente expor de tribunal do júri para todos aqueles que vierem ter acesso a essa reportagem aqui. O tribunal do júri é apaixonante, o tribunal do júri é envolvente, é uma área do direito muito bonita e que é aberta a todo mundo. Todo aquele que sentir necessidade pode, claro, nesse momento que nós estamos passando não é aconselhável, mas sempre que puder, as portas do fórum, do primeiro, do segundo e terceiro tribunal estão abertas e é importante que as pessoas vá. Aprende-se muito de júri assistindo o júri. O júri é uma coisa envolvente, misteriosa, tem seus mistérios, tem suas emoções, tem suas peculiaridades. É uma forma muito bonita de justiça e eu, enquanto defensor, eu acredito que ali, naquele pedaço, naqueles momentos que eu estou ali no júri, eu já consegui ajudar muita gente e eu recebo tudo de volta das mãos de Deus, com certeza. Então, eu agradeço profundamente o convite, fiquei muito envaidecido e honrado de poder ter participado. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Ricardo Sávio de Oliveira, presidente do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, e com o defensor público Aender Braga, que atua pela Defensoria Pública de Minas Gerais, do 2º Tribunal do Júri da capital. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.